Fala galera, quem fala é o Leon, membro do PET Civil da UFPA, e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre modelagem paramétrica, uma aplicação em engenharia de estruturas no Revit, mas principalmente no ramo de pontes. Então bora lá, eu me proponho nesse mini curso a gente fazer uma rápida aplicação, um pré-projeto, né, um modelo esquemático, de uma ponte, de uma família para uma ponte. Vou ensinar vocês como que a gente consegue fazer uma modelagem paramétrica, fazer umas aplicações, né, um pouco específicas para essa área. Primeiro de tudo, vou pedir vocês criarem um projeto de construção, um modelo de construção normal, né? Aí vocês vão em novo, vão criar uma massa conceitual e escolher esse template aqui de massa métrica. Beleza. Com isso, o Revit vai entrar aqui no modelo de massa métrica. Como que nós vamos começar aqui nosso projeto? Bem, a gente vai primeiro criar, eu vou definir como plano que a gente vai trabalhar esse bem aqui, o plano de base, esse bem aqui da base mesmo. E a gente vai bem aqui em plano e vai criar um plano selecionando linhas. A gente vai aplicar nesse plano um afastamento de uns quanto? Tô tirando da minha cabeça esses valores, mas bora trabalhar com... isso aqui deve estar em centímetro, né? Ou milímetro. Clica o N, aperta o N no teclado e bora mudar aqui de centímetro para metro, né? Muito melhor. Ok. Aqui, metros, ok. Beleza. Tanto as distâncias quanto os comprimentos vão estar em metros. Agora sim, vamos criar um plano, selecionar as linhas, offset de 30. Bora fazer uma ponte com 30 metros de largura. Quando eu clicar bem aqui, olha, deve criar para cá um plano e para cá outro. Beleza, agora a gente vai fazer um outro plano transversal a esse, com 7,5 metros de largura, que vai ser a largura da ponte. Vou colocar 7,5 para cá, 7,5 para cá. Beleza. Isso aqui já mostra para a gente, delimita quais são os espaços onde nós vamos trabalhar aqui na ponte. Feito isso, só para definir que realmente estou trabalhando aqui, eu vou pedir a vista superior e nós vamos colocar 6 pontos de... A gente vai ficar aqui em modelo colocar 6 pontos que serão uns pontos chaves dos parâmetros que a gente vai alterar aqui na ponte. Por exemplo, vamos ter 2 bem aqui nessa extremidade superior, 2 nessa interseção inferior, estou pegando a interseção dos planos, e 2 bem aqui no centro. Esses 2 no meio do vão ser os pontos que vão definir a altura do arco, da ponte, e esses 4 são os apoios desse arco, onde eles estão apoiados. Para que a gente tenha uma modelagem paramétrica, a gente tem que ter primeiro parâmetros, né? Então, bora colocar aqui umas cotas alinhadas. Essas cotas aqui, olha, vou pedir para elas serem iguais, então elas estão igualmente espaçadas. E vou fazer uma última cota que eu vou deixar como parâmetro final. Olha, essa cota bem aqui. Nessa cota, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma legenda. Vou chamar essa cota de comprimento. Comprimento. Ok. Beleza, essa aqui é a cota de comprimento. Depois disso, eu vou colocar uma outra cota que está partindo daqui para cá e daqui para cá. Pedir para ela estar equalizada. Foi? Não, não foi. Agora. E vou colocar o parâmetro dela bem aqui. Esse parâmetro de largura. Se meu comprimento é outro, tem que ser por lógica a largura. Largura. Vocês já devem ter feito um curso de Revit básico, devem ter noções sobre como funciona aqui o Revit, então eu estou ignorando esses conceitos iniciais. Feito isso, o que a gente pode fazer aqui? Acho que a gente pode subir esses 2 pontos. O arco vai ter que ter algum nível de altura, né? E para subir, eu vou selecionar essa vista daqui. Vou selecionar esses 2 pontos e pedir para mover eles. Bora colocar eles a uma altura de mais ou menos uns 12 metros. Eu acho que esses 12 metros para esses 30 de vão tão bons. Olha, que a gente consegue ver quais são os pontos por onde o arco vai passar. E aí, óbvio, né? Se a gente quer fazer um arco, a gente tem que ter uma linha de referência para onde ele vai passar. Para isso eu vou criar uma spline. A gente vem aqui no menu de referências, clica em spline através de pontos e vai selecionar esses 3 pontos que a gente quer que sejam a spline. Beleza? Esses 3 aqui e depois esses 3 daqui. Ótimo. Essa linha de referência vai ser o hospedeiro, né, que vai receber a nossa família de arco, que é uma das principais estruturas da ponte. Vocês já conseguem ver aqui o formato que está pegando. Depois disso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um terceiro parâmetro. Já tem um parâmetro de largura, um parâmetro de comprimento, largura. E agora eu vou criar um parâmetro que vai ser
Aliás, deixa até o... Sempre bom definir o plano, né? Pra ver se a gente não tá pegando... Eita, até defini o plano errado. Pra ver se a gente não tá pegando uma referência errada. Clicar aqui no superior. E eu vou pegar uma cota alinhada para selecionar esse ponto aqui. Eu acho que consigo pegar aqui dessa vista aqui. Esse aqui e esse aqui. Beleza. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque vai ter uma cota que vai definir a abertura desses... E aí, por último, vou selecionar desse ponto para esse. Porque vai ter uma cota de largura que vai representar a largura desses pontos de base e uma desses pontos de topo. Eu vou, inclusive, chamar essa aqui de largura do arco. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou tentando fazer aqui, mas, por exemplo, se eu faço uma modelagem paramétrica, quando eu mexo aqui o comprimento de 60 para, por exemplo, 120, olha, o arco vai acompanhar. Assim como se eu movesse aqui de 15 para 30, ele vai tender a abrir, mas como existe um outro parâmetro que governa esses dois pontos superiores, que é a largura do arco, aí eles não respeitam aquela cota de largura, eles obedecem outra. E assim a gente vai conseguir dar parâmetros diferentes para diferentes comportamentos, né? Vou retornar aqui para as medidas que estavam. Aqui está 60, né? 60, aqui está 15 e aqui está 15 também. Beleza. Feito isso, o que a gente pode fazer agora? A gente vai criar uma família para o arco, né? Uma família que eu vou modelar bem aqui. Então a gente vai criar em novo uma nova família. A gente pode escolher, tem um template que é adaptativo, é um modelo genérico métrico adaptativo. Esse bem aqui. Beleza, abrir. Então a gente vai criar essa nossa família. E como que a gente pode fazer a criação dessa família? Bem, primeiro de tudo, a gente vai criar 3 pontos, que serão justamente aqueles 3 pontos pelos quais passam aquela spline lá. Com esses 3 pontos, eu vou selecionar eles. Vou selecionar eles e tornar adaptativo. Isso vai fazer com que eu consiga definir eles como pontos chaves do nosso arco. Vou pedir para criar uma spline através desses pontos. E aí, quando eu clicar na spline, eu vou informar para o Revit que isso é uma linha de referência. Beleza, então aquela linha de referência que a gente fez aqui é justamente essa que eu acabei de fazer. Feito isso, a gente só precisa criar uma forma. Que forma vai ser essa? A forma de um quadrado. Então eu vou bem aqui definir o primeiro plano de trabalho, que é esse bem aqui. Acho que é horizontal, salvo engano. Agora eu sempre ver as unidades. Olha aqui, as unidades já estavam diferentes. Metros, ok. Metros, ok. Beleza, temos aqui as unidades em metros. Vou criar um retângulo para representar a seção. O que eu vou tentar reproduzir aqui é justamente a seção transversal que eu vou querer para a minha ponte, que vai ser para o arco da ponte, perdão, que vai ser uma seção transversal retangular de inércia variável. O que significa? Vocês já vão ver. 1 metro para cá. Não, 1 metro acho que é muito pouco. Acho que 1,5 fica melhor. 1,5 para cá e 1,5 para cá. Beleza, temos aqui um quadrado de 1,5 por... Opa, não faça isso. 1,5 por 1,5. Beleza, 1,5 por 1,5. O próximo quadrado que eu vou fazer é esse bem aqui. Vou definir o plano de trabalho como sendo esse aqui, na vertical. Clicar nele e vou criar um retângulo. Aí, esses retângulos todos, como eles vão ser a seção transversal do arco, eu vou querer que eles passem exatamente pelo centro da spline. Então, eu vou ver bem aqui em mover, clicar clicar no retângulo, vou clicar em mover, agora sim. Vou mover ele para o centro desse ponto de referência que eu estou adaptativo. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro a gente move esse ponto final para esse ponto do meio, depois a gente vai mover esse ponto final para esse do meio. Olha aí, ficou exatamente no centro. Vamos fazer o mesmo para cá, só que bem aqui no meio do vão, a gente vai fazer uma seção um pouquinho menor. Como ela é não prismática, esse arco, significa que a seção transversal vai variar. Começa com 1,5 nas extremidades, mas no meio vai ter só 1 metro. Olha. Aí ela vai ficar um pouquinho menor esse retângulo, vai ficar de 1 metro por 1 metro, beleza? A gente vai fazer a mesma coisa de mover para o centro. Então, opa, não. Mover para o centro. A gente clica aqui, ponto final para o ponto do meio, depois a gente clica de novo, ponto final para o ponto do meio. Beleza. Feito isso, a gente vem para o último. Seleciona o plano que a gente quer trabalhar, que é esse plano vertical, vai criar um retângulo. O mesmo procedimento que a gente fez para criar o último, né? Cria um retângulo aqui, primeira dimensão dele tem que ter 1,5,
A segunda dimensão dele também tem que ter 1,5. Ficou 1,5 por 1,5 esse quadrado? 1,5. 1,5 por 1,5, beleza. Tendo definido o quadrado na dimensão que a gente quer, seleciona o quadrado, move ele para o centro. Ponto final para o ponto médio, mais uma vez, ponto final para o ponto médio. Feito isso, o que nós podemos fazer agora? A gente vai selecionar cada um dos retângulos. Olha, perceba que cada retângulo é formado por 4 linhas. Retângulo não, quadrado. Eu vou segurar o Ctrl e selecionar os 3. E aí, se estiver correto a conta, a gente vai ter 12, já que cada um é formado por 4 linhas. Seleciono também a spline e vou pedir para ele criar uma forma. Pronto, criou aqui uma forma. Embora eu esteja achando, tá? Isso aqui não parece um quadrado. Parece um quadrado para vocês? 2. Ah, rapaz. 1,5. 1,5 por 1,5. Acho que agora 1,5. E esse outro aqui, 1,5. Na verdade, eu acho que quando eu mover assim, não vai ficar exatamente no centro. É lá que as coisas têm que ficar certinhas. Vou vir pra cá, agora sim. Esse aqui tem que ter 1,5. Esse aqui tem que ter também. Agora sim. Ué, 1,5 por 1,5, né? Ah, não, mas olha onde está a conta. Essa safada. Não, você tem que estar aqui. Agora sim, você não tem 1,5, você tem 2. Agora você possui 1,5. Achei meio estranho, né? Eu olhei assim e falei, agora, isso aqui é um quadrado, cara. Tem uma noção horrorosa de desenho, mas acho que as formas geométricas não mudaram tanto assim, né? Aí a gente vai repetir o processo. Seleciono o primeiro, seleciono o segundo, seleciono o terceiro, seleciono a spline. Com 3 objetos selecionados, a gente cria a forma. Beleza. Aí só para... Bem, aqui a gente tem então criada a nossa forma de arco. O que a gente vai fazer? A gente pode salvar ela. Aí, opa, resolvido não, exercícios. Bem aqui. Vou chamar isso aqui de família de arco, tá? Vou chamar ela de 02 arco, porque é o nosso arco. Salvar. Beleza, temos uma família de arco. O que a gente vai fazer? A gente vai carregar no projeto. Aí eu vou dizer qual é o projeto, né? Vou dizer que é esse aqui. Eu vou salvar ele como ponte, tá bom? 01 ponte. Nossa família de ponte. Tudo que a gente precisa fazer agora é carregar no projeto isso aqui. Vamos carregar na ponte. Ok. Carregado aqui, o que a gente pode fazer? A gente vai só colocar ele justamente nos pontos que a gente criou para se tornarem adaptativos. Olha. Clica aqui, clica aqui. Temos o primeiro arco. Depois aqui. Peraí que meu computador ele passa por uns momentos aqui dele. Aqui e aqui. Beleza. Com isso feito, a gente tem aqui basicamente a forma da nossa ponte tomada, né? Vocês podem ver que, olha, aí faz sentido a gente falar nesses 3 pontos, né? Por exemplo, se eu quiser que a largura da ponte seja menor, né? Em vez de 15, seja, sei lá, 7. Ó, vocês podem ver que o arco ele vai seguir justamente os parâmetros que a gente criou nesses planos de referência. Essa é a magia da modelagem paramétrica, né? E criar esses arcos, a gente vai criar agora os objetos que permitem que esses arcos recebam o carregamento da carga que atua como tabuleiro. Então a gente vai passar o mouse sobre o arco, vai apertar... Ah, melhor mudar até para a estrutura de arame, né? Ó, a gente quer pegar essa linha de referência que está passando aqui pelo centro. Então eu passo o mouse por cima do arco, aperto o Tab, e aí eu vou conseguir selecionar, olha, linha de referência. Cliquei na linha, vou dividir o caminho dela. Então a gente clica aqui em dividir caminho, e aí ele vai mostrar um número de nós que formam essa linha de referência. Não sei se vocês conseguem ver, mas olha, quando eu dou Alt Zoom, aparece uns 5 nós, 6, né, que estão formando essa nossa linha de referência. Ó, tem um aqui, tem outro aqui, tem um do centro. Em vez de 6, eu vou querer 25. Vai, 25 pontos. Eu vou fazer a mesma coisa para o outro, olha. Apertar Tab, seleciona a linha de referência, divide caminho. Vamos colocar 25 nós. Vão ser nesses nós que vão se apoiar os tirantes que a gente vai usar para criar essa ponte estaiada não é uma ponte estaiada, é uma ponte atirantada, arqueada, é uma passarela especial. Feito isso, a gente tem que estar com o desenho mais ou menos dessa forma aqui. Beleza, gente. Antes da gente começar a colocar os cabos, que serão os estais, os tirantes de suspensão das cargas nesse arco,
nós precisamos saber de onde vem a carga que vai para os tirantes, né? Que seria o que eu vou chamar de tabuleiro, que é um conjunto da calçada com algumas vigas transversinas. E a gente pode dar uma olhada nela justamente agora. Primeiramente, essa largura aqui de 7, eu nem sei quantas unidades de casa decimal estou deixando para essa medida de comprimento. Vou deixar uma casa decimal, tá? Pra gente ver pelo menos uma coisa depois da vírgula. Acho que é bom. Ok, da maior precisão. Beleza, a largura do arco tá como 7 e a largura... Ah, não, a largura do arco tá como 15 e a largura da ponte tá como 7. Então o que a gente pode fazer aqui? Vou fechar um pouco mais esse arco. Em vez de ele ficar com 15, vou deixar uma largura de arco de 5, vai? Aí vou abrir um pouquinho mais essa ponte e deixar ela com 7,5. Besteira, né? Só 2,5 de diferença. E aí a gente espera que ela fique um pouquinho mais arqueada para dentro, né? Tem uma queda melhor para dentro. Beleza. Com isso feito, cara, também isso aqui tá com 60 metros, é um número par. Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou colocar esses pontos aqui a cada 24, para ficar par também. Então 24 aqui, 24 pontos aqui e 24 aqui também, 24. Beleza, então a gente pode começar aqui o modelo da calçada. A calçada, a gente pode começar o modelo simplesmente como um retângulo. Então como que funcionaria? Se a gente tem 7,5 de largura da ponte e 5 do arco, sobra 2,5, ou seja, 1,25 para cada lado. Tá, vou criar aqui uns planos de referência para a gente. Plano, vamos criar plano por seleção de linha. E eu vou pedir que essa seleção fique a 1,20, um offset de 1,20, um deslocamento de 1,20 onde selecionar. Vai ficar aqui então e aqui. Beleza. Com isso aqui criado, a gente tem uma referência, uma malha, para criar a nossa calçada. Então, primeiro de tudo, eu vou garantir que eu estou pegando lá aquele plano de base. Vou definir esse aqui como o plano que a gente quer trabalhar. Definido esse o plano, eu vou pegar um retângulo que começa na interseção desses dois planos, um longitudinal e outro transversal, e termina nessa outra interseção bem aqui, olha. Essa bem aqui. Beleza, criei aqui um retângulo. Com esse retângulo selecionado, a gente pode criar uma forma a partir do retângulo, que é justamente o que eu vou fazer agora. Vou primeiro mudar o modo de seleção para sombreado. Beleza, e vamos criar uma forma. Tá, vocês podem ver que ele criou automaticamente essa forma, que nada mais é do que um volume. E aí o volume está com 20 metros de altura. Bora colocar ele com menos 15. Que seriam 15 centímetros de espessura para essa calçada. Aí só para atribuir um material, não ficar com essa aparência de branquiçada, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um novo material. Eu vou chamar esse conjunto de tudo que vai compor o piso da passarela de tabuleiro. Então vocês vão ver que essa composição é feita tanto por uma laje, que é o que eu estou chamando de calçada, quanto por umas vigas transversinas que vão apoiar a calçada e vão receber os tirantes que vão direcionar as cargas para os arcos até descarregar nas fundações, beleza? Então a gente clica aqui em criar um novo material. Opa, esse Revit é pesado. Padrão novo material, beleza, bora renomear, chamar de tabuleiro. Todo tabuleiro vai ter isso aqui como material. Aí a aparência dele. Bora deixar, tem uma medida de cinza bacana, que é o 156, 156, 156. Isso aqui é uma boa medida de cinza para calçada. A gente vai deixar com um gráfico de aparência de renderização. Vocês veem bem aqui na aba de gráfico. O menu de materiais do Revit é uma das partes mais pesadas que ele tem. E olha que a gente nem está fazendo renderização nem nada. Utilizar a aparência de renderização, ok. Beleza, aí com isso, olha, fica com uma aparência mais acinzentada bem aqui. Beleza, feito isso, o que a gente pode fazer aqui?
a gente vai começar a criar as transversinas. A gente vai criar as transversinas, a gente tem que ter uma forma de referenciar elas. Eu vou selecionar essa face inferior da passarela e vou pedir para dividir a superfície. Isso vai criar automaticamente uma malha de elementos de superfície. Essa malha, na direção V dela, eu vou modificar de 10 elementos para 24. Por que 24? Para que justamente o número de elementos aqui case com o número de elementos nos arcos, e aí os vértices deles tenham como a gente montar os tirantes que ligam, né, um vértice ao outro. Aí, para que a gente possa ter esses pontos de referência, vocês podem vir bem aqui na representação de superfície e ligar os nós. Aí, olha, ele vai ter os nós bem aqui. Beleza. Com esse nó ligado, a gente tem já como desenhar e posicionar as transversinas que vão apoiar essa nossa calçada. Como que a gente pode fazer isso? Bora definir como plano de trabalho esse plano bem aqui, do centro da calçada, no meio do vão da ponte, e vamos pegar essa vista bem aqui para desenhar. Beleza. Tem um monte de cota. Bora ver se consigo ocultar na vista. Ocultar a categoria. Beleza, não está mais atrapalhando. Tá, então a gente vai fazer aqui o desenho de uma transversina. Esse desenho ele é muito assim, em mão livre, tá? Vocês não se preocupem porque, como eu falei, esse projeto ele é extremamente preliminar em questão de estudo de ensaio, né? Então a gente não tem nenhum compromisso em fazer algo assim muito realista. Bora fazer uma transversina mais ou menos assim. Acho que está bom assim. Aí a gente pode selecionar ela e pedir para espelhar. Cadê? É o que a gente desenha um eixo. Acho que é daqui para cá. Beleza, nós temos uma transversina feita, pelo menos a forma dela. Aí o modo como a gente cria a transversina é exatamente parecido com o que a gente fez para criar essa calçada. Primeiro deixa eu mover ela para que ela não fique flutuando abaixo, né? Então a gente clica aqui, bora mover ela para coincidir esse topo com esse bem aqui. Fica bem centralizado. Beleza. Com essa centralização feita, a gente pode selecionar esse formato da seção que a gente quer extrudar para fazer um elemento sólido, e a gente vai criar uma forma. Ele cria aqui a nossa forma de transversina, e aí o que eu vou fazer? Eu vou só mudar a espessura dela, 2 metros é muita coisa para uma viga desse tipo de porte de ponte. Bora usar um 0,6, acho que está melhor. Com ela selecionada, beleza? A gente pode olhar agora pela direita e a gente vai ter uma vista em elevação dessa ponte. O que a gente quer fazer? A gente quer que fique centrado exatamente a transversina no meio do vão da ponte, ok. E aí vocês podem ver que, olha, existem um ponto de referência, que são justamente os nós que a gente criou, que coincidem, né, por serem 24 malhas e 24 elementos no arco. Esses nós estão coincidindo com o número de vértices, tanto na parte de baixo, que eu chamo de tabuleiro, quanto no arco, e isso permite que a gente faça as ligações com tirantes. Então o que eu vou fazer aqui é só copiar esses elementos que estou chamando de transversina para cada um desses pontos. E aí a gente vai fazer isso para todos os nós presentes na superfície que a gente dividiu para a passarela. Essa parte é uma parte bem repetitiva do trabalho. Ainda tem um aqui. Aí a gente não vai colocar na extremidade, tá? Porque lá vai ter a fundação. Beleza, com isso aqui, a gente pode até, na verdade, copiar todos esses juntos para o outro nó. Ó, a gente vem bem aqui em copiar, seleciona essa referência, clica nessa aqui e torce para que o Revit reproduza elas ao longo de todo o trecho da ponte. Opa, acho que foi, hein? Beleza, então olha só. A gente já tem aqui as transversinas que definem, olha, já pegando forma, quase como se fosse um esqueleto, né? E para fazer esse esqueleto, falta só mais uma coisa. Aliás, eu acho que
tem duas coisas que a gente precisa fazer. Uma coluna, não vai ser uma coluna, vai ser uma grande viga chata que atravessa todas as transversinas para que elas não tenham deslocamento, né? Elas não fiquem tensas e livres. E também fazer um piso intertravado, porque uma calçada dessa não pode ser contínua. Com a dilatação térmica, ela vai fissurar toda. Então, o que a gente pode começar a fazer? Acho que a gente pode começar a fazer o que eu chamo de coluna, né, que é uma viga chata. Ela pode ser simplesmente modelada por um retângulo. Então, se a gente selecionar aqui uma ferramenta de retângulo e desenhar no nosso plano, um retângulo solto primeiramente, a gente vai ter como adequar esse retângulo para as dimensões que a gente quer, né? Primeiramente, o que a gente pode fazer? Mover o retângulo para o centro dele coincidir com o centro, com o eixo central, né, que guia o comprimento da viga. Então, vou colocar esse ponto bem aqui para que ele caiba. Olha, ficou muito grande. Ficou muito grande. Tinham dois retângulos. Ficou muito grande esse retângulo, então ele precisa diminuir de tamanho. Qual tamanho ele pode ter aqui para ficar mais agradável para a viga? Olha, vou tentar 0.9 primeiramente. Ficou melhor. Agora, de comprimento, 6 metros é muito. 3 já estava de ótimo tamanho. Eu acho que isso aqui, se a gente for tentar encaixar ele, já fica perfeito dentro da nossa viga. Eu estou criando cópia em vez de apertar Move, né? Aí realmente o Revit faz cópia nessa situação quando a gente pede para ele fazer. Beleza, esse retângulo tem que estar posicionado exatamente no plano que a gente selecionou para trabalhar, porque a gente vai extrudar ele de um plano ao outro. Olha, você pode ver que ele está bem aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma forma e vou extrudar essa forma ao longo de toda a viga. Então, olha, formou um retângulo bem aqui com forma extrudada. Então, ao longo de todas as vigas transversinas até a outra face da calçada, a gente extruda esse nosso elemento. Ó, a gente quer que chegue mais ou menos até a face da calçada. Então é interessante que ele fique quase aqui, pera lá. Então, eu acho que ele já está praticamente... Não, acho que falta só um... Acho que agora ele está praticamente faceado, não? Tá, acho que agora a gente pode considerar faceado ele. Sim? Bora dar uma robitada para ver. Acho que tá, né? Tá faceado. Até porque isso aqui é só um anteprojeto. A gente não está tentando fazer nada de perfeitamente para quantitativo ou algo assim, né? Se fosse um projeto que fosse para executivo, né, com detalhamento, tudo, aí a gente deveria se preocupar com toda essa questão aqui de alinhamento, cota. É uma coisa que dá para fazer, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Um pouquinho muito mais de trabalho, né? No Revit, nada é tão simples. Acho que eu até fiz até besteira. Deixa como estava, que é melhor feito do que não entrega, né? Beleza. Outro ponto. Além dessa viga chata que define como se fosse uma coluna, né, para nossa ponte, uma coluna vertebral, eu acho que eles estão com o mesmo material, né? Acho que pelo aspecto de cor, parece que eles estão com o mesmo material. Isso aqui está com o quê? Acho que esse aqui não está com o que a gente está chamando de tabuleiro. Tá assim, olha. Tá com tabuleiro, ok. Tabuleiro. Essas nossas vigas aqui, acho que elas também estão com tabuleiro, não estão não? O material por categoria tá... eu poderia selecionar todos esses e colocar como tabuleiro, mas vai dar um trabalhinho, então deixa esse tom de cinza aí que a gente está vendo. Beleza, com isso feito, a gente pode agora fazer um outro trabalho, que é o seguinte. Reproduzir o que a gente está chamando de módulo de calçada, né? Uma espécie de intertravamento, que vai ter um certo espaço para dilatação. Como assim? Se a gente fizesse a calçada monolítica, como ela está mostrada aqui, inteirona, quando a ponte sofresse com variação de temperatura, ela ia ter um monte de fissuras. Justamente porque isso aqui estaria associado a uma grande variação de temperatura. Mas colocando assim,
a gente pode dividir em módulos. Pegar essa face e levar mais ou menos até o centro aqui até o centro da viga. Não é para chegar exatamente no centro, porque tem que ter uma distância para intertravar, né? Selecionar aqui essa forma, tentar mostrar a vista da direita para vocês. E aí, olha, ainda tem algum espaço que isso aqui pode vencer, né? Tem que ficar mais ou menos aqui no meio. Então eu vou puxar mais um pouquinho a face, a gente seleciona a face e extruda. É quase um SketchUp para quem ainda mexeu em SketchUp, né? Antes de ter o boom do Revit, o SketchUp era onde eram feitas as maquetes 3D para ter uma noção sobre volumetria. Eu acho que agora ficou bem melhor. Acho que agora está bem melhor, sim. Aí a gente consegue fazer o seguinte. A gente pode selecionar essa forma que a gente criou, essa forma extrudada, e a gente vai criar cópias dela. Essas cópias, elas podem ficar mais ou menos bem aqui. Bora ver aqui. Olha, ficou um espaço pequenininho, mas eu vou afastar um pouco mais essa face, porque eu coloquei ela exatamente no meio, ela tem que ficar um pouco recuada. Porque não é para ficar exatamente no meio. Ó, é para ter uma junta de dilatação, embora essa junta aqui esteja relativamente grande. Bora ver quem é que está mais afastada. A ideia é que haja uma diferença aqui bem menor do que essa. A gente pode ver que para o centro, acho que essa aqui tem que vir um pouquinho mais e essa pode permanecer onde ela está. Então a gente vai tentar fazer isso. Seleciona a face, move um pouquinho para o centro, só um pouquinho mesmo. Acho que assim já tá melhor, né? Para um anteprojeto, só para a gente ter uma noção visual do que a gente pretende, acho que está bom assim. Beleza. Aí percebam que ela também não pode chegar exatamente no meio da nossa transversina, que é o que... Não quero usar o projeto. Que é o que ele está impedindo mesmo. Olha, bem aqui está o meio, bem aqui está outra peça. Então realmente não está no meio. Então a gente pode pegar aqui esse módulo e replicar ele para o resto da ponte. A gente pode vir aqui em copiar. A gente pega como referência o centro da transversina e copia esse módulo para o outro resto. Essa parte do trabalho ela é pura repetição. Vocês podem até pular essa parte no vídeo. É uma das vantagens de ter material gravado, né? Dá para fazer essa aceleração nas partes repetitivas, porque o principal já foi mostrado. Coloca aqui. Coloca bem aqui. Nessa fase do projeto, quando já tem bastante coisa adicionada, já tem malha, tem refinamento, tem um monte de coisa, o arquivo começa a ficar um pouco pesado, tá? Então pode ser que se a máquina de vocês não for devidamente preparada para trabalhar com esse material mais gráfico, para uma computação gráfica, né? Ela vai sentir um pouco e vai apresentar alguns congelamentos de tela, né? Algumas travadas, que é o normal. É necessário ter uma placa de vídeo com uma memória RAM dedicada exclusivamente para isso, né? Para computação gráfica, para que ele consiga trabalhar isso, porque a gente nem está falando de renderização, porque se fosse utilizar renderização, aí ficaria bem mais pesado. Coloca aqui. E a nossa última. Bem pra cá. Beleza. Aí eu acho que não ficou faceado, mas isso dá pra gente ajeitar mais ou menos por aqui, olha. Seleciona a face, puxa ela um pouco só pra casar aqui com a... Acho que agora passou um pouco, né?
Pronto, acho que assim está excelente. E aí dessa forma, a gente vai ter... Dá até para retirar o isolamento das cotas. A gente vai ter a passarela intertravada com essas transversinas e essa viga chata, né, que seria uma espécie de coluna vertebral dessa ponte, posicionado, restando apenas a aplicação dos cabos e das fundações. Para a aplicação dos cabos, é necessário que nós façamos o posicionamento dos pontos aonde estes serão ancorados, que são pontos de referência que acontecem tanto nas transversinas quanto nos arcos, sendo que nos arcos esses pontos já foram definidos quando a gente dividiu os caminhos. Então, para início, a gente pode vir bem aqui em definir plano e definir como plano de trabalho o topo da face dessas transversinas. Definido esse topo, nós podemos posicionar um ponto de referência. Esse ponto de referência pode ficar mais ou menos assim a 1/3 da altura desse trecho em balanço aqui, olha. Que se chega a 12 centímetros, a distância aqui pode ser, eu queria uma daqui para cima, pode ser de 0,4, 1/3. Beleza. Tô achando inclusive essa distância muito grande, né? 0,40 não, é 0,04. Não, também não é essa distância. Tinha que ficar um pouquinho mais para cá. Ué, se é 0,11, né? 0,12 mais ou menos. A gente espera que esse cabo aqui fique a 22. Não, para lá. Tá certa a medida? Olha, tá medindo aqui mais ou menos quanto, gente? Mais ou menos uns 11, né? 11,734. Então, deveria ficar mais ou menos uns 0,4 centímetro. 0, isso que eu não entendo. 0,4. Mas tudo bem, pode ficar aqui também, não tem problema não. Esse ponto de referência pode ser espelhado para o outro lado. Olha. A gente pega o mirror por seleção de eixo e ele espelha para outra posição da transversina. Com isso, a gente pode fazer várias cópias, pegando como referência sempre esse eixo do ponto do meio e colocando os pontos. Esses serão os pontos que vão fazer as conexões das transversinas, acho que eu até peguei esse aí fora do meio, das transversinas com o arco, através daqueles cabos atirantados, né? Vocês podem acabar nem vendo as transversinas, mas ele ainda assim consegue captar. Vou colocar aqui, 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 acho que já foi, né? Aqui, 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 bem aqui, no meio dela. Nossa, bem aqui, a última bem aqui. Tá, acho que com isso, todas as transversas com esses pontos roxos são justamente os nós de referência para posicionamento dos cabos. Olha, tem alguns que estão sem bem aqui, né? Eu pulei essas últimas duas vigas. Não tem problema, a gente pega aqui esse nó, pede para copiar em relação a esse ponto, cola bem aqui, cola bem aqui. Tá. É sempre bom fazer essa vistoria para ver se não existe nenhum. Beleza. Com a posição onde os cabos podem ser ancorados e posicionados, a gente pode criar uma família para esses cabos. Então a gente vem aqui em arquivo, vamos para um novo arquivo, uma nova família. A gente vai escolher esse modelo genérico métrico adaptativo. Vamos criar um desse estilo. Apertar o N, vou mudar aqui para metro. Assim como aqui também, metro. Ok. Criar dois pontos de referência, aqui um aqui. Tornar eles adaptativos e criar uma spline que conecte os dois. Vou dizer para o Revit que essa spline é uma linha de referência, importante para a gente. E aí eu vou definir um plano de trabalho. Primeiro vai ser esse bem aqui. Esses cabos, a gente pode trabalhar com uma medida bem pequena, que pode ser algo na margem menor do que 10 centímetros, tá? Estou pensando em uns
0,3 centímetros de raio. 0,3 aqui, defino como plano de trabalho esse aqui, dou um zoom, círculo, centro, a gente pega ponto 0,3. Beleza. Agora a gente seleciona esse círculo, selecione a spline, selecione o outro círculo e pede para criar uma forma. Essa aqui é a forma do cabo. Vocês podem ver que é simplesmente um cilindro. Só que precisamos, além do formato extrudado do círculo, que é esse cilindro, dos conectores. E para isso a gente vai fazer uma outra modelagem. Eu vou criar uma família paramétrica para que... Aliás, uma massa conceitual, melhor falando, né? Que eu acho que é o que melhor se encaixa. Bora usar um sistema de massa métrica mesmo, nosso template de massa métrica. E aí, o que a gente vai fazer com essa massa métrica? Nós vamos modelar dois conectores, um para a extremidade inicial, outro para a extremidade final dos nossos cabos. Então, como que a gente pode fazer isso? Definir como plano de trabalho esse plano aqui embaixo. E aí eu vou mudar as unidades de medida, né? Importante. Vou deixar tudo em metro, como a gente está trabalhando ultimamente. Metros, ok. Metros, ok. Beleza, com essa unidade em mãos, eu vou criar um círculo. Aí eu queria que vocês ficassem em mente que isso aqui não é um valor fechado. Eu vou fazer meramente ilustrativo, só para que a gente tenha a forma de um conector, não precisa ser exatamente, né? Já que o nosso cabo está com 3 centímetros, vou usar um conector de 10 de diâmetro. Como que esse conector vai ser? Ele vai ser simplesmente um cilindro ligado com outros dois prismas retangulares para simbolizar uma chapa de ligações que segura os tirantes. Então vejam só, quando a gente pede para criar forma, né, depois de fazer o círculo, ele vai gerar esse cilindro que vocês estão vendo. Esse cilindro aqui tem essa altura. Bora usar uma altura de 23 centímetros, tá? Beleza. Essa aqui é a altura de 23 centímetros. Com ela, o que a gente pode fazer? Definir o plano de trabalho aqui como sendo a face superior. Vou selecionar esse retângulo e vou trabalhar na vista superior do retângulo. Bora colocar ele deitado assim. Eu vou desenhar um retângulo que seria justamente a chapa que vai formar a ligação do tirante, mais ou menos para caber dentro desse nosso cilindro por hora. A espessura da chapa, a gente pode trabalhar com uma espessura de... tá com um pouquinho mais que... Opa, até troquei. Tá com um pouquinho mais que 3 centímetros. Pode deixar em 3 centímetros cravados, tá? 0,03. E também mover ela para que ela fique exatamente centrada na nossa figura. Então eu aperto MV, vou achar que o centro, pelo visto esse centro já coincide, mas esse aqui não, olha. Aqui o triângulo, aqui o eixo. Beleza, a gente tem aqui algo mais ou menos centralizado. Pego aqui o retângulo que eu criei e vou pedir para ele criar uma forma. O que ele vai fazer? Ele vai extrudar uma forma retangular. Essa forma prismática retangular, a gente vai querer que ela tenha a mesma espessura que o cilindro, tá? Só para que fique... só por uma única questão de proporção. Então vou enxergar aqui a cota e vou dizer que essa cota vale 0,23. Beleza. Para que a gente consiga fixar a parte inferior, a parte superior, vou até tirar o áudio aqui do meu computador, a gente pode desenhar uma chapa em U que vai pegar essa nossa outra chapa para segurar por um pino. Como assim? Bem, vocês vão ver quando eu desenhar. Vou pegar aqui esse ponto, eu vou pegar uma linha de modelo para que a gente possa desenhar. Tentar pegar aqui as bordas, olha. Vai ter uma chapa de 3 centímetros de espessura. Aí eu vou fazer uma altura um pouquinho maior que a nossa chapa de 23, uma com 25. Eu vou andar 3 espessuras, ou seja, se cada espessura tem 3 centímetros, 9 centímetros para o lado. Vou levar para baixo
E agora é só fechar a forma. Ó, vocês conseguem ver que se forma um U invertido. Esse U aqui é o nosso interesse para extrusão. Olha. Quando eu rotacionar ele, pedir para criar uma forma, criar forma, vai se formar esse formato bem aqui. O que a gente pode fazer com ele? A gente não precisa que ele fique perfeitamente posicionado na região centrada, né, com uma certa distância, uma cota correta. Acho que só da gente puxar... Inclusive ele parece oco, não parece? Oco para vocês? Não, né? Tá, então ele tá bem. Não estou satisfeito ainda com essa face. Puxar ela mais pra cá, mais ou menos. Beleza. E essa outra não pode ficar tão fora, né? Afinal de contas, a chapa não pode existir fora daquela outra que ela abraça. Já que ela está aqui única e exclusivamente só para fazer essa conexão. Aí eu acho que dessa forma bem aqui, não está exatamente simétrico, mas perfeccionismo demais também é dispensável para a gente, né? A gente não está tentando fazer nada perfeito com medidas cerradas, truncadas. Eu vou selecionar essa face do topo do prisma feito. E o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro retângulo menor, que é justamente a conexão que liga o cabo. Aqui em cima vai estar o cabo, aqui embaixo vai estar o tabuleiro, tá? É assim que trabalha esse conector. Vou pegar aqui o meio. E aí do meio para fora tem uns 4 centímetros nessa face mais externa e uns 8 na interna. Bora usar um 0,7. Acho que 0,7 é uma boa medida. A gente vai pegar isso aqui, fazer o mesmo procedimento que a gente tem fazendo todos esses tempos, que é desenhar um formato, criar uma forma e pedir para essa forma ter uma altura que a gente vai definir. No caso, a altura desejada para esse cilindro bem aqui vai ser igual à altura do triângulo, a desse retângulo aqui de baixo e também o cilindro abaixo do retângulo, que é de 23 centímetros. Beleza. Temos aqui a conexão do cabo, temos a conexão com a transversina. O que falta? Só um pino, né, que serre essas duas chapas. Então bora definir o plano de trabalho como sendo essa superfície bem aqui. Pegar aqui um círculo do modelo. Olha. E aí vou colocar um círculo com 5 centímetros de raio. Beleza? Selecionar esse círculo e vou pedir para ser criada uma forma. Beleza, como isso é um pino, né, que vai fazer a conexão, nosso interesse é que esse pino atravesse as duas chapas para que ela possa ficar presa. Então eu vou tentar selecionar aqui no olhômetro mesmo. Olha, não vai dar para ver assim na vista sombreada. Bora para a estrutura de arame. Aqui, não está pegando o que eu quero, tab, não é esse, tab de novo, não é isso, tab, agora sim. Beleza, a gente pegou essa face. Com essa face selecionada, a gente deve conseguir extrudar ela para fora da chapa. Aí só para a gente ter uma noção de como está ficando, eu vou ligar o sombreado de novo. Olha. Esse aqui ficou um pouquinho maior, né? Na verdade, acho que essa aqui está até menor. Posso puxar ela... Opa. Que era fácil, acho que eu peguei uma aresta. Posso até puxar ela um pouco mais para cá. Mas só um pouco, né? Isso aqui é muito no olho, muito no olho. Olha, ficou muito grande. Mas não bora perder muito tempo com essas questões visuais, porque isso aqui vai ser tão pequeno que fica praticamente imperceptível no modelo final, né? Que vai ser um vão de 30 metros. Pronto, dessa forma como está, eu me dou por satisfeito. Então a gente pode salvar isso aqui. Vou salvar como... Deixa eu ver aqui. Onde é que estão os meus arquivos? Está em meu computador. Aqui. Pessoal. Pet. Exercício. Bom, bora dizer que isso aqui é a terceira família. É um conector... vou colocar conector inicial. Beleza. Fizemos aqui conector inicial. Com essa família salva, a gente pode carregar ela na outra família, que é a de cabo que a gente está fazendo. Então
Então é isso que eu vou fazer. Vou pegar isso aqui e carregar nessa família 4 bem aqui. Quando eu carrego o conector na família, o que acontece? Eu consigo colocar essa instância, que é isso que é, né? Uma instância, nesse ponto inicial aqui do tirante. Mas para isso, eu primeiro definir o plano que eu quero que seja usado como base, que é esse plano 1. Definido o plano 1, devo ser capaz agora de posicionar corretamente esse conector. Beleza, eu conectei ele. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um conector para o lado oposto. Para o lado oposto, vocês vão ver que é simplesmente esse conector espelhado para baixo. Aqui a gente vai querer que ele encaixe invertido ao que foi posto agora no nosso cabo, né? Vou selecionar o conector inteiro e vou inverter, vou dar um mirror bem aqui. Um mirror em relação a esse plano bem aqui. Quando ele fizer um mirror, eu posso manter só o de baixo e excluir esse de cima bem aqui. Selecionei ele, dei um delete e vou salvar como uma nova família. Salvar com uma nova família. Essa aqui agora vai ser o 04 conector final. Com esse conector final pronto, a gente vai fazer o mesmo procedimento, que é salvar ele e carregar no projeto. Então eu salvo ele e carrego no projeto. Bora lá. Vai ser na família 4 que eu vou carregar. A gente vai precisar selecionar o plano no nó da extremidade final para que a gente consiga posicionar da forma correta. Então eu já venho automaticamente aqui em definir, clico nesse plano e devo ser capaz de colocar mais ou menos... Não está pegando a aresta correta. Peraí, deixa eu dar um zoom aqui, porque ele está pegando essas partes de extremidades. Eu quero pegar o centro, ficar centro a centro. Isso é preciosismo, né? Não deixa de ser preciosismo, porque não vai ser tão perceptível assim o tamanho da estrutura. Quero lembrar vocês que isso aqui é um cabo de 3 centímetros de raio, então ele tem quase nada de raio. Olha, quando a gente botar aqui, beleza. Então isso aqui já é pra gente uma família de cabo. Uma família de cabo que foi feita com nós adaptativos que vão se conectar lá na ponte. Então vou salvar aqui. Salvar isso aqui como tirante ou cabo, né? Vou colocar aqui cabo com conectores. Aí percebam que isso é uma família formada por famílias. Feita essa família, agora a gente vai carregar essa família na outra, que é a da ponte inicial que a gente está trabalhando. E aí quando eu conseguir conectar lá, eu vou poder utilizar ela no projeto. Então vamos em carregar no projeto, ponte e OK. Beleza, percebam que essa ponte ela tá com vários pontos roxinhos, né, que vocês estão vendo. Esses pontos roxos são justamente os pontos de conexão. Então a gente pode selecionar onde vai ser o início da conexão, e aí ele vai colocar o início do tirante para cá, e assim que isso aqui descongelar, onde vai ser o meio. O meio não, perdão, o final. Olha, vai permitir que a gente faça a conexão do cabo. Olha, ele fez a primeira. Fazer essa aqui dessa outra extremidade, conectar daqui, comecei em cima, né? Para baixo. E aí, olha, isso aqui já permite que a gente consiga criar esses vários cabos. Agora, o único trabalho que a gente vai ter vai ser o de completar cabo a cabo. Então, fazendo essa atividade repetitiva, a gente vai conseguir encher a ponte com os tirantes. O próximo elemento de família paramétrica que a gente vai precisar criar aqui vai ser o contraventamento. Então vamos em nova família. A gente vai escolher um template de modelo genérico métrico adaptativo. E aí neste modelo de família
a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez tanto para o arco quanto para o cabo, né? Esses elementos que trabalham com esses parâmetros adaptativos e com uma spline definindo o eixo dele, é um elemento prismático, a gente pode dizer assim, eles seguem esse mesmo padrão, que seria o quê? A gente criar aqui uma referência em ponto, ou melhor, duas, né? Que serão uma extremidade inicial, uma extremidade final. Com essas extremidades criadas, a gente seleciona elas, a gente vai definir isso aqui como ponto adaptativo, vai colocar uma spline, opa, não, seleciona eles, spline, beleza. Aí agora eu vou selecionar a spline e vou dizer que ela é linha de referência. Beleza. Qual vai ser a seção transversal desse nosso intertravamento, né? Deixa eu só mudar as unidades antes. Apertei o N, tá? Vim aqui em metros. Também vou vir em metros, vim aqui. Beleza. A unidade que a gente trabalhar aqui pode ser uma seção bem menor que a do arco, né? Se a do arco tem 1 metro, dá pra gente trabalhar com 1/10 disso, praticamente. Vou usar aqui uma seção retangular de... Ah, esqueci de definir aqui o plano de trabalho. Importante, senão já ia sair do desenho no plano errado. Vou selecionar esse plano vertical e agora sim fazer uma seção de 15 por 15, um quadradinho. Vai aparecer aqui a cota temporária, em vez de 22 vou usar ponto 15, assim como bem aqui, verde ponto 3, ponto 15, beleza. Agora eu só vou mover. Eu posso apertar tanto aqui quanto dar o atalho que é o MV, né? MV. Para centralizar é o mesmo esquema que a gente tem usado até aqui, que é pegar uma extremidade e mover até o meio. Repito isso na outra extremidade, na outra direção. Pego a extremidade, movo até o meio. Beleza, tenho aqui o primeiro dos retângulos. Aliás, dos quadrados, que não deixa de ser um objeto de ângulo reto, né? Retângulo. Vou fazer o próximo, só que lembrando, né, a gente tem que definir o plano de trabalho para que ele não se confunda sobre em qual direção tem que estar o nosso retângulo. Defino esse aqui como plano de trabalho, clico aqui, abro para fazer um retângulo qualquer e adapto as cotas. Essa cota aqui de cima vai ter que ser uma cota de 15, ponto 15, e essa aqui do lado a gente vai querer também com ponto 15. Ponto 15. Beleza. Seleciono o retângulo, MV, pega uma extremidade como referência, arrasta para o meio. MV de novo, pega outra extremidade como referência, arrasta para o meio. Com isso feito, a gente pode começar a criar nossa forma de prisma de seção quadrada. Seleciona primeiro o primeiro quadrado, bem aqui. Percebam que ele já vai selecionar aqui como linha de modelo genérico, 4, né, que são que formam um quadrado. Segura o Ctrl e adiciona esse aqui. Agora devem ter 8 modelos genéricos. E por último, a gente vai selecionar o nosso spline. Beleza, com ela selecionada, a gente pode apertar em criar forma. Olha, esse aqui vai ser a seção base do contraventamento. Vou salvar isso aqui como contraventamento o nome, né? Vai ser nossa sexta família. Contraventamento. Salvar. Beleza. Com esse rapaz salvo, agora a gente pode ir até a família da ponte e carregar essa família na nossa outra. É uma família complexa, né? A ponte é uma família formada por várias outras. Então a gente pode vir bem aqui em carregar no projeto. A gente vai carregar na ponte. Ok. E aí a ideia do intertravamento é que ele vai contraventar na direção transversal aonde vai estar atuando o nosso tirante. Então, por exemplo, vou até deixar isso aqui na estrutura de arame, que eu acho que fica muito melhor para a gente ver. Olha, como que a gente pode fazer essa ligação? Seria como se fossem vários X cruzando a estrutura.
a gente pode selecionar um primeiro ponto aqui, o segundo ponto no equivalente dele, bem aqui. A gente pode fazer o próximo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Lembrando que para estar contraventada, né, tem que se formar triângulos, já que a ideia é garantir rigidez. E se fosse um quadrado, não teria rigidez suficiente, seria hipostático, né, dadas as rotulações que a gente assume para modelar uma treliça. Por conta disso, é necessário que sejam fechados dessa forma aqui. Beleza. A ideia agora é reproduzir esse desenho que vocês estão vendo aqui, que é como se fossem vários X, para todo o longo da ponte, assim como colocar os tirantes. Felizmente, eu já deixei aqui um modelo pronto, onde eu já fiz todas essas atividades repetitivas. Vai ser justamente resolvidos e ponte. Abrir. Quando a gente terminar de colocar esses vários tirantes os contraventamentos, a única coisa que vai faltar vai ser a fundação. Então, olha só, a gente tem aqui a nossa ponte e tal, ela está organizada conforme a nossa instrução para fazer as atividades repetitivas. Olha, vale até a pena mostrar aqui um pouco do que acontece quando a gente modifica esse parâmetro de largura do arco. Vocês vão ver que ele vai adaptar a distância entre os arcos e automaticamente todos os elementos conectados ao arco, que também se deslocou, vão se deslocar juntos. Essa é toda a magia por trás da modelagem paramétrica, né? A gente consegue fazer um modelo único, olha, e adaptar uma cota só e automaticamente o desenho inteiro vai ser ajustado para que a modificação feita respeite as condições de vínculo, as restrições que foram impostas no nosso desenho original. Então é extremamente prático a gente fazer essa modelagem paramétrica para objetos que tu vai usar muito em um projeto, mas só vai mudar as dimensões, como por exemplo uma sapata, como um pilar, né? Então para estruturas essa modelagem aqui ela é fundamental para que a gente possa criar nossas famílias de uso cotidiano. E aí beleza, eu queria só para dar uma amostra para vocês, já que o curso é sobre modelagem paramétrica, né? Criação de famílias em Revit para engenharia estrutural com uma aplicação em uma ponte, aqui uma ponte arqueada atirantada. E aí para finalizar, a única coisa que a gente vai fazer aqui por último é a infraestrutura, né? Uma fundação, que eu vou fazer como se fosse um grande bloco monolítico representando uma sapata. Então como que a gente pode fazer isso? Eu estou pensando em desenhar aqui, mas estou com medo dessas cotas, então eu vou pegar aqui selecionar a cota e vou pedir para ocultar a categoria. Beleza, agora eu não vou ver mais as cotas, tá? Vou selecionar esse aqui como plano de trabalho. Ok. E vou colocar na vista frontal. Tá. Então isso aqui é a nossa ponte. Ela está assim atualmente. O que a gente pode fazer? Vou fazer uma fundação em formato de U. Vai ser um grande bloco. Vou pegar aqui uma linha, puxar ela para cá, para fora. Acho que 2 e 4 já está de bom tamanho pra gente. Para que não fique tão maior do que o arco. Vou colocar uma profundidade de 4,5, vai. 4,5 eu acho que é um bom valor. Aí eu vou colocar até mais ou menos aqui no centro, que deve encontrar, olha, exatamente nosso plano de referência. Com isso desenhado, eu vou sair aqui dessa linha. Vou pedir para desenhar outra, só que agora ela vai partir desse início bem aqui. Vai o mesmo valor que foi para o lado, só que para baixo agora. Colocar uns 2,40 para baixo. E também vou levar essa outra linha até o centro do plano. Ó, vocês podem perceber que já se formou automaticamente um semi-U, né? Metade do U. Aí para terminar ele, o que a gente pode fazer? Espelhar, né? Seleciono essa forma, clico para espelhar, selecionando o eixo. Nosso eixo de referência, opa, não sei para desenhar. Esse aqui que eu seleciono o eixo. Nosso eixo de referência é esse bem aqui. Beleza, ok. Conseguimos espelhar. Temos um U para extrudar
como fundação. E aí vocês podem ver que a maior parte dessa modelagem é feita com formas, né? São volumes. Então é sempre desenhar uma seção, criar uma forma e modificar, né, a espessura dela da forma como vocês quiserem para dar o formato que vocês pretendem. Por exemplo, essa fundação aqui, o que eu vou fazer? Vou puxar ela para trás. E aí eu vou dizer que o comprimento dela, em vez de 7, tanto, vai ser só uns 6 metros. Eu vou também subir aqui com essa face, para que ela fique um pouco mais acima. Acho que esse 4,80 já tudo isso, em 5 metros devem dar conta, não? 5 metros, beleza. Subir essa outra também, para que elas fiquem na mesma altura mais ou menos. Foi muito, 5,60, quero só 5. Ok, beleza. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode trazer essa passarela um pouquinho mais para fora, né? Tab, 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 aqui, beleza? Eu vou esticar essa passarela, acho que vou pegar uma cota aqui, ó. Foi 60 centímetros para dentro da sapata, vou colocar aqui como 1,80. Ser uma senhora linguine. Beleza. Para que a sapata tenha o caimento do nosso arco, o que eu vou fazer? Vou selecionar uma das arestas dela e vou abaixar essa aresta até encontrar essa região aqui. Não foi. Quero que fique bem... até que a linha desapareça. Vai ter que excluir a linha que faz a diferença entre esse retângulo e esse chanfrado. Não tem problema. Vamos fazer a mesma coisa para cá. Acho que se eu fizer assim... ok, excluir o elemento, não tem problema não. E aí, por último, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode trazer essa sapata um pouquinho mais para trás, para que ela fique cobrindo os arcos. Acho que assim tá bom. E subir também com ela, né? Aqui, olha, tem um trechinho do arco que está fora da sapata, quero que ele fique preenchido. Só para que dê a impressão de uma continuidade. Beleza. Acho que isso aqui tá bom. E aí, para que a gente consiga espelhar, o que a gente pode fazer? Eu vou desocultar as nossas cotas e selecionar a sapata. Vou abrir aqui o navegador de projeto e vou tentar pegar uma elevação, lateral. Pode ser essa leste aqui, por exemplo. Para que eu consiga ver o eixo de simetria, que é o que a gente está atrás, olha. Então, com a minha sapata selecionada, vou vir bem aqui e espelhar selecionando o eixo, clico nesse eixo bem aqui e a gente vai esperar que ele consiga espelhar a nossa fundação. Beleza. Feito isso, eu só puxo aquela linguinha da calçada. A gente pode colocar a mesma conta que a gente botou no outro, né, que foi 1,80, salvo engano. Puxo um pouco para fora. Ó, 80 centímetros? Não. Eu queria 1,80. Beleza. E com isso aqui, galera, a gente termina a modelagem dessa família. Então vocês podem ver que ficou uma estrutura super simples. Ela foi feita basicamente com os comandos de modelagem de família. Eu adicionei parâmetros a ela para que a gente consiga alterar o tamanho que a gente quiser. Fiz aqui uma fundação também com essas manipulações de forma. Mas basicamente o que vocês precisam saber é utilizar essa modelagem com forma para que a gente crie formas, gere volumes, é saber utilizar a modelagem de famílias paramétricas, né? Criar esses parâmetros, ir adicionando famílias dentro de famílias, conectar os modelos de pontos de referência que a gente cria. A união de todas essas coisas permite que a gente faça essas obras que parecem relativamente complexas, mas que são na verdade super simples, né? A união de várias outras fusões. Então, eu espero que esse curso tenha sido útil para demonstrar algumas aplicações da modelagem paramétrica para engenharia estrutural e que o PET sempre proporcione aí um ganho de conhecimento para qualquer um que esteja buscando.